Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Para você que está assistindo aqui ao vivo, ou se está assistindo a gravação dessa live. Relembrando que eu deixo a live gravada aqui no IGTV. O Niller, hoje a live é com o Niller Barcelos. Já vou te chamar, Niller, deixa eu só passar os recadinhos paroquiais aqui. Então, para quem está assistindo agora ao vivo, vai poder fazer pergunta online. Para quem está assistindo gravado essa live, e como eu disse, eu deixo no YouTube, deixo no Facebook. Aí você pode fazer comentários lá, se tiver alguma dúvida sobre os assuntos que a gente comentar aqui, que a gente conversar durante esse bate-papo. Compartilha se você conhece alguém que pode se interessar pelo assunto, que gosta da área de tecnologia, está pensando em entrar na área, está querendo saber mais sobre as profissões que envolvem o segmento de tecnologia ou alguma outra profissão que a gente conversar aqui nas lives. A gente já teve bastante gente de tecnologia da informação. Nós tivemos gente da área de comunicação e marketing. A sexta-feira vai ter o Henry, que é da área de educação. E assim a gente vai conversando. E para quem está assistindo esse vídeo, essa sequência de lives, esse é o primeiro vídeo que está assistindo, não sabe do que se trata, essa sequência, esse projeto de conversas aí com profissionais da área de tecnologia e áreas relacionadas, tem o objetivo de despertar o interesse ou ajudar a pessoa que está pensando em ingressar e estudar mais sobre tecnologia. E por isso que as lives, as conversas são nesse sentido, das pessoas que eu estou convidando, os profissionais que eu estou convidando, compartilharem o seu histórico profissional, as suas histórias, a trajetória profissional. Cada um conta como começou, quais foram as oportunidades, quais foram os desafios, dificuldades, as empresas que já passaram, que cada um passou, as funções que exerceram, os cursos que fizeram. E também eu extraio aí de cada profissional, sendo que todos eles têm muita experiência, muita bagagem aí para passar, bagagem técnica, mas eu também, a gente também tenta passar algumas dicas relacionadas a que a gente vem falando bastante, soft skills, que são habilidades comportamentais, que é uma das coisas que está fazendo muita diferença hoje no mercado de trabalho, principalmente para quem está em busca de um emprego, está entrando no mercado de trabalho agora, ou quer se diferenciar, quer crescer dentro da empresa. Então não basta só as habilidades técnicas, como a gente vem martelando nesse assunto aí durante todas as lives, para que realmente as pessoas entendam, ou quem estiver assistindo isso e tiver interesse, entenda que é super importante estar também estudando e desenvolvendo essas habilidades comportamentais. Hoje, como eu falei, a live é com o Niller Barcelos, já está online ali, vou chamá-lo. Só antes de chamar o Niller, eu vou só falar para quem está acompanhando, tem a opção de compartilhar aqui embaixo, tem a opção de perguntas aqui também, aí as perguntas ficam organizadas, eu consigo passar aqui pro Niller. E quem está assistindo gravado, se está assistindo esse vídeo gravado no YouTube, no Facebook, também compartilha ou comenta ou dá like, aquelas coisas lá, para a gente poder fazer com que essa ideia chegue no maior número de pessoas possível. Aldair, seja bem-vindo. O Niller já está ali. A Maria Helena. Chamar o... Aí o bate-papo
conhecer um pouco mais aí da história profissional do Niller, que já está entrando aqui para a gente começar a conversar. Até o final do mês, essa é a 15ª, até esqueci de falar, que eu sempre falo no início do vídeo. Essa é a 15ª live do mês, é a quinta do mês de outubro, eu fiz 10 em setembro, e teremos mais 5 semana que vem, e na outra semana, também fechando 10 lives no mês de outubro. Ô, Niller, eu estou te chamando, que já cliquei aqui para te chamar, tu recebeu aí o convite? Se não recebeu, eu cancelo aqui e te chamo de novo. Espera aí que eu vou chamar de novo. Já enviei a solicitação novamente, vê se tu recebe. Eu tenho recebido alguns comentários relacionados ao conteúdo das lives. A gente tenta, nessas lives, não tratar de assuntos muito técnicos, né? Porque a intenção é justamente atrair as pessoas e fazer com que elas entendam. Então, sempre que tem algum termo técnico, eu peço para a pessoa explicar, ou eu mesmo explico, para realmente não ficar dúvida em relação ao que a gente comentar aqui durante as lives, né? Para que qualquer pessoa consiga, pelo menos, ter uma ideia do que a gente está conversando. Niller, já enviei a solicitação ali, não apareceu para ti? E aí, Márcio, seja bem-vindo. Morgana Costa, seja bem-vinda. Guilherme, seja bem-vindo. Moacir, um abraço. Vou chamar novamente aqui o Niller. Ah, tá. A Maria Helena ali já falou que o Niller está conectando. Deve ter acontecido algum problema lá, mas não tem estresse. A gente tenta de novo ali. O Guilherme aí já está esperando para conversar aí com o Niller também. Está dizendo que joga muita bola. Vamos ver. O Guilherme também participou de uma live lá no começo, lá no mês passado. Também tem uma história muito legal, contou para nós aí como é que foi a trajetória profissional, quais foram os desafios. Vamos lá, Miller está aqui. Já aceitei aqui o teu convite, Miller, vamos ver se agora entra. Aí, fechou? Já apareceu aqui para mim. Tá me ouvindo, Miller? Aqui para mim está carregando a tua imagem. Está conseguindo me ouvir? Está me vendo? Agora saiu, vamos tentar de novo. Qualquer coisa a gente chama alguém da área de tecnologia para ajudar. E quem está online pode fazer perguntas, como eu tinha. Tudo bem, Maria Helena, sem problema. Só ajustar aí, a gente espera, temos tempo aí.
E quem tiver online, como eu disse, pode fazer perguntas aqui pelo aviãozinho, pode fazer, opa, desculpa, pode compartilhar ou chamar alguém aqui pelo aviãozinho, pode fazer perguntas aqui pelo sinal de interrogação. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui com o Niller. Aceitar a solicitação. Fala, Niller. Alô? Tá ouvindo? Tá me ouvindo aí, cara? E aí, tudo certo? Beleza. Tudo certo. Contigo aí. Aqui também, tudo certo. Tu estás em Joinville, é isso? Tô em Joinville, isso aí. Joinville que estás trabalhando. Ô, Niller, eu já fiz aqui a introdução aqui para o pessoal. Eu vou, antes de pedir para ti, o Guilherme, ele já disse que tu joga bastante bola, futebol, o Guilherme que trabalhou com a gente lá. Antes de pedir para ti te apresentar, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado aí do teu tempo para contar um pouquinho para nós a tua história, compartilhar aí as tuas experiências e aí durante a conversa a gente tenta dar algum, entre aspas, aí algum conselho para a galera que está começando, né, que está pensando em entrar na área, para a gente ajudar de alguma maneira, não só inspirando através das histórias, mas de repente dando alguma dica aí para o pessoal, para eles iniciarem, tá? Então, obrigado aí por estar aqui e poder compartilhar aí com a gente, tá? Eu queria pedir para ti, Niller, a primeira coisa para ti te apresentar, falar teu nome, de onde é que tu é, onde é que tu já morou, onde é que tu mora, a empresa que tu trabalha, de maneira bem resumida, e aí em seguida a gente vai lá para o início lá da tua carreira, lá da tua juventude ou adolescência, não sei quando é que foi, aí a gente vai contando isso aos poucos. Pode ser? Tranquilo, pode ser. Só ajeitando aqui que estava caindo. Né? Fica frio. Bom, vamos lá então. Eu sou o Niller, eu tenho 39 anos, eu sou nasci em Tubarão, sou de Tubarão, mas morei praticamente a minha vida inteira em Capivari de Baixo. Meus pais moram lá hoje ainda. E fiz faculdade na Unisul, fiz sistema de informação lá. E depois eu fiz uma especialização em engenharia de software em Criciúma, na Exucre. Eu trabalhei grande parte da minha carreira em Tubarão. E desde meados de 2016 eu estou agora aqui em Joinville, trabalhando aqui. Certo. Trabalha na ProJuris, é isso? É esse o nome da empresa? Isso, ProJuris. É uma empresa que trabalha no segmento de software jurídico. Trabalha com o quê? Desculpa? Cortou aqui para mim. Ela atua no segmento de software jurídico. Ah, certo. Tranquilo. Niller, vamos lá fazer o famoso flashback agora. Queria que tu voltasse um pouquinho lá no início. Como eu disse, eu não faço ideia de quando foi, se tu teve alguma outra profissão, se tu chegou a trabalhar com alguma outra coisa lá no início da tua carreira, na tua juventude. Conta pra gente como é que se tu trabalhou em alguma outra coisa, o que foi isso, e de que maneira que tu descobriu a área de tecnologia, como é que tu iniciou na área de tecnologia? Certo. Antes de atuar na área de tecnologia, eu fiz curso de informática, computação básica, essas coisas, desde os 14 anos, né? Teve uma febre que todo mundo fazia curso de computação e eu fui um desses também. Só que, na hora que chegou no curso técnico, não sei o que aconteceu, que em vez de escolher computação, que é o que eu gostava, eu escolhi eletrotécnica. E aí acabei fazendo curso técnico de eletrotécnica, lá nos Dionísio Freitas, lá, né? Então, meu primeiro emprego foi fazendo estágio de eletrotécnica. Então, eu trabalhei 2 anos lá no Bottega.
que era o Botega Eletrônica na época, que era a fábrica lá do Thermosystem. Ah, tá, Então eu trabalhei daquele 2 anos. chuveiro que Isso, regula a temperatura lá no potenciômetro lá, né? exato. Então eu trabalhei 2 anos lá. Só que, cara, não era a área que eu gostava. Até hoje eu não entendo, foi uma questão de escolha. E aí, cara, eu decidi sair dessa área e decidi entrar na universidade. Aí eu entrei para fazer sistemas de informação. Aí eu entrei com 23 anos na universidade. E aí, nesse período que eu estava na universidade, eu parei de trabalhar nessa área de eletrotécnica. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura de Capivari como bolsista para poder ajudar a pagar o curso universitário. E aí eu trabalhei praticamente durante os 4 anos lá na prefeitura de Capivari, só que não era na área técnica, não era nada, eu trabalhava na área administrativa. Então eu passei por setor de compras, tesouraria, um pouco de contabilidade, e aí eu atuei nessa área até terminar o curso. Foi em 2007 daí que eu terminei. Então, Mas na antes de prefeitura trabalhar na área, trabalhava na área administrativa e mas trabalhava com computador como operador de computador, usava como simples, não como na área técnica, né? Mas só como isso, usuário de computador mesmo. isso, lançamento de nota fiscal, baixa de compras, né, efetuadas pela prefeitura. Trabalhava com o sistema beta, sabe? O beta é bem forte no segmento de prefeituras, então eu trabalhava toda com essa parte administrativa no beta, assim. Então, antes de atuar efetivamente na área técnica de computação, eu atuei nessas duas áreas, na administrativa lá na prefeitura e no Botega lá do curso de eletrotécnica. Teve mais, eu acho interessante, até eu passei pelo Sedup, eu fiz eletromecânica, trabalhei uma boa parte da minha carreira foi em eletromecânica, teve mais, eu acho que 3 ou 4 pessoas que eu entrevistei aqui, que eu conversei aqui nas lives também passaram por lá, passaram por elétrica ou eletromecânica. Então é Uhum. porque na época também não tinha não era tão popular a questão da computação, né? Então a gente tinha essas opções aí que eram mais comuns, elétrica, tornearia, ajustagem, aqueles cursos lá que eram mais comuns para a É, época, né? Tá, e depois elétrica predial, essas tu, coisas, né? enquanto tu fazia a faculdade, tu, antes de terminar a faculdade, você já entrou na área para trabalhar em algum lugar, depois que saiu da prefeitura, você já estava na faculdade ainda? Eu estava na faculdade ainda e eu tinha que fazer o estágio obrigatório, né, para a conclusão do curso. Então eu fiz estágio na gerência de saúde de Tubarão, no setor de informática lá. Então eu cuidava do setor de informática da gerência de saúde. E aí eu fiz estágio por quase um ano, por limite de horas lá para a conclusão do curso. Mas mesmo assim eu trabalhava paralelo na prefeitura, e a prefeitura era das 7 da manhã a 1 da tarde, e às 2 eu começava no estágio até às 6. E depois ia para a faculdade. Certo. Esse estágio aí, o que que você fazia? Que você chegava a fazer alguma coisa relacionada à área ou também era a parte burocrática? Até que ponto esse estágio contribuiu aí para a formação? Não tinha nada muito técnico, era mais cuidado do laboratório de informática para os servidores lá, que às vezes tinha que digitar ofício, comunicações internas, eu fazia isso para eles, e fazia manutenção no computador também, mas nada de muito técnico, assim. Nada muito aprofundado. Só dar Exato. boas-vindas ali, antes de tu continuar, a Ana Cristina está dizendo ali que fez processamento de dados no Sedup. O Márcio, colega nosso, disse que fez eletrônica. O Edvin Barbosa, está dizendo que tu é o melhor dev aí. É isso? Sejam bem-vindos Trabalha aí, comigo, pessoal. tá? Trabalha contigo? Trabalhou contigo? Tra- trabalha comigo na ProJuris. Legal, show de bola. Tá aí, depois desse estágio, o que que aconteceu aí, né? Onde é que você foi trabalhar e quando
efetivamente você começou a praticar a questão técnica de programação? Acho que foi programação, análise. Como é que tu começou aí? Uhum. Tá. Aí, então, depois que eu concluí o curso, é, aí eu tinha que trabalhar na área agora, né? Se eu me formei, vou trabalhar na área. E aí, o, a experiência que eu tinha com programação, com desenvolvimento, até então foi que eu adquiri em casa, né? Estudando em casa e fazendo pequenos projetos meus mesmo. E aí, então, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Flex Soluções, que era a empresa do Levi lá antigamente. Não sei se você lembra. Lembro, sim. Então, eu fiz um teste lá, passei, e aí foi o meu primeiro emprego, digamos, na área, assim. Foi lá que eu comecei a trabalhar com programação. Aí depois, eu trabalhei lá por uns 8 meses, quase um ano, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer o teste e entrar lá na TecMedia. Que aí eu migrei para a TecMedia, depois da Flex Soluções. Tá, e E aí só na TecMedia, fala para quem está assistindo o que tipo de serviço que uhum, tu fazia lá na Flex Soluções, até que ponto certo? que tipo de projeto que você se envolvia lá, quais eram as tuas funções, aí depois já emenda aí quando tu trabalhasse com a gente ali, quais as tuas Uhum, funções para o pessoal entender um pouquinho melhor essa questão de, porque era uma agência digital, a Flex Soluções, né, até, assim como a Tecmedia sim. também e aí só explica um pouquinho melhor as tuas funções. Eu só queria destacar uma coisa antes, Niller, de tu continuar e falar isso daí. Uma coisa que é super importante é essa questão que você falou de que em casa você também treinava, buscava conhecimento, fazia os seus projetos de teste aí paralelos para poder reforçar o conteúdo que via na faculdade, né? Porque tem Sim, gente que acha que só o conteúdo da faculdade vai ficar pronto no mercado de trabalho e não é bem assim. Então, hoje em dia está muito mais fácil de conseguir oportunidade. Na nossa época ali, eu acho que até na tua época não era tão fácil, então tinha essas questões de trabalhar, fazer estágio que era para ser na área, só que efetivamente não praticava aquilo que aprendia na faculdade. Então, essa questão é sim, importante as pessoas terem, quem está pensando em entrar na área ou quem está fazendo faculdade, também ter essa sensibilidade de, se não tem oportunidade ainda de trabalhar com programação, com análise, seja lá qual for a função que a pessoa escolheu, mas tentar fazer isso em casa, simulando, fazendo projetos paralelos de teste para poder reforçar o conteúdo. e isso dura até hoje, né? Até hoje, a minha forma de estudo é criar pequenos projetos e aplicar tecnologias novas para ir aprendendo, né? Não, não é só no trabalho que eu aprendo, digamos assim, né? Sim, Tá, daí voltando lá para a tá. Flex Soluções, ela é uma agência digital e o trabalho específico lá era desenvolvimento de sites. Então, desenvolvia sites para as empresas da região e alguns sites de imobiliária também que eles tinham. Então, esse era o resumo do trabalho lá. Aí, trabalhava com PHP, com banco de dados MySQL, e era isso. Na época eu usava Dreamweaver ainda para desenvolver como um IDE. Nossa, isso aí Então, é resumindo, cruel, né? né? Então, resumindo, minha passagem na Flex foi executando essas atividades de desenvolvimento de site. Aí, posteriormente, eu fui para a TecMedia, né? Que lá também era desenvolvimento de sites e tinha alguns sistemas também. Só que na TecMedia eu consegui adquirir algumas experiências a mais além de desenvolvimento, né? Comecei como desenvolvimento, daqui a pouco eu estava participando de reunião com o cliente, uma hora ou outra eu estava fazendo análise também, então contribuiu muito para o desenvolvimento também do lado pessoal, sabe? De comunicação com pessoas, e não só desenvolvimento. E o trabalho em TecMedia também era desenvolvimento de sites, alguns sistemas, integrações.
E resumindo, foi isso que eu atuei nessas duas empresas. Certo. E aí depois você foi trabalhar onde? Aí depois, aí eu fiquei na Tecmédia por uns 4 anos, 4 anos e alguma coisa. E até então estava trabalhando com PHP lá, mas eu tinha muito interesse em migrar para Java. Eu já vinha estudando algumas coisas em casa, na faculdade era Java também. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Tech People. A Tech People era uma empresa que tinha lá em Tubarão e que eu acho que pode se chamar que ela era uma filial da Nexera, né? Do grupo Nexera de Floripa. Certo. Então surgiu essa oportunidade e eu resolvi ir trabalhar lá para migrar para Java. E aí Certo. lá na Tech People, posso continuar? Pode, só para porque eu tento aqui, quando a gente usa alguma linguagem mais técnica, eu tento dar uma explicação básica para quem está assistindo o vídeo que Sim, não conhece. Então, só para quem não conhece, quem não é da área técnica ou da área de computação e está assistindo esse vídeo ou agora ou gravado, PHP é uma linguagem de programação, uma das linguagens que se utiliza no desenvolvimento de sites e sistemas, né? Tem HTML, JavaScript, CSS e tem PHP. Cada uma tem a sua função diferente dentro do processo de desenvolvimento, dentro dos objetivos que se buscam em relação a um site ou principalmente a um sistema que envolve bastante banco de dados. E Java também é uma linguagem no mesmo, não é a mesma categoria do PHP, né? Faz as mesmas funções, óbvio que tem todo um conceito diferente, tem as suas vantagens, mas só para o pessoal entender que são linguagens de programação e é isso que um programador faz no desenvolvimento de um site, no desenvolvimento de um sistema. Hoje em dia a gente tem fragmentado essas funções, né? Tem o front-end, o back-end, que a gente já falou aqui em outra com o Rodrigo, ali a gente falou na live que eu conversei com ele. Então, tem profissionais que trabalham só com a parte de interface, aí vão trabalhar com HTML, com CSS, alguma coisa de JavaScript, e profissionais que trabalham com back-end, que seria PHP, ou Java, ou .NET, ou Python, enfim, essas linguagens que são que rodam por trás, que fazem o papel do back-end ali de trás da aplicação do site ou do sistema e geralmente faz a conexão com o banco de dados e aí faz toda essa integração. Mas é só essa explicação para o pessoal entender, Emílio. perfeito. Aí então, eu comecei a trabalhar na Tech People e eu comecei a trabalhar com Java lá. Eles tinham um banco de dados Oracle. E aí o segmento da Tech People, ela funcionava como uma fábrica de software, né? Então tinha diversos produtos que ela desenvolvia ali, e assim como cada equipe cuidava de um produto, né? E aí eu trabalhei numa equipe lá que cuidava de um produto do segmento financeiro, lá que fazia aprovação de crédito para bancos e tal. Então foi lá que eu aprendi Java, já sabia o básico na faculdade, o que eu estudava, mas foi lá que eu adquiri uma experiência maior com Java, assim. Então eu trabalhei lá por quase 2 anos, e aí de lá surgiu a oportunidade de eu migrar para a Trier, para fazer uma entrevista na Trier por uma vaga de analista de sistemas lá. Aí isso já era 2013. Comecei em Até então, 2007 ali lá. até na Nexera, você era programador, essa era a tua função? Também para a gente Isso, diferenciar aí programador e analista de sistemas? isso, era programador. Então, comecei em 2007 lá na Flex e em 2013 aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma entrevista lá na Trier, né? A Trier é uma empresa original de Braço do Norte, mas que hoje está em Tubarão e que atua no segmento farmacêutico, né? Então, eu fui aprovado e comecei a trabalhar na Trier como analista de sistemas. A minha função como analista de sistemas era pegar um documento de análise de negócio que um analista de negócio fazia e traduzir esse documento para uma linguagem técnica para os programadores, né?
E Deixa eu aí só comecei a trabalhar com... fazer um link aqui com o analista de negócios, o Guilherme. Não sei se tu assistiu a live dele, mas Isso, o Guilherme Vandersen é um analista de negócios. E você está exato, citando essa função aí, que você fazia, o analista de negócios conversa com o cliente, extrai as informações do negócio em si, dos processos, passa para o analista de sistemas, que faz essa ponte com os programadores. Seria exato. isso? Isso, traduzindo essa linguagem de negócio para uma linguagem mais técnica, né? Então eu trabalhei nisso por algum tempo, e aí depois eu comecei a atuar também como um analista programador. Eu tanto fazia análise quanto programava também, sabe? A empresa depois assumiu que esses papéis se unificaram. Então eu tanto fazia análise e às vezes também programava a análise de outros analistas de sistemas. E aí eu trabalhei na Teir ao todo uns 3 anos e meio, e eu fiquei uns 2 anos e meio nessa função. E aí depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como líder de projetos lá. A Trier tinha um escritório de projetos formado, com PMO, e aí eu demonstrei interesse e conversei que eu queria fazer essa transição para a área de liderança técnica, né? E aí surgiu a oportunidade, eles me deram a oportunidade, e eu comecei a atuar como um líder técnico e um líder de projetos lá também. Aí, O papel o que fazia lá o líder de projetos, o líder técnico? certo. É, eu atuava como líder de projetos no papel do PMO, né, do escritório de projetos. Tem toda uma documentação que é levantada antes de começar um projeto, né? Onde é feita a análise de risco, documentação, tudo que é necessário para um projeto. Então, eu fazia essa documentação, montava o cronograma, conversava com a equipe, pegava as estimativas do projeto, né? Quanto tempo ia levado para fazer, e montava um cronograma em cima disso. Fazia reuniões iniciais de projeto, onde eu apresento o cronograma para toda a equipe, apresento o prazo, converso com a equipe, vejo se todo mundo está de acordo, né? E depois do início do projeto, eu fazia acompanhamento de cronograma, reunião diária com a equipe para ver se estava tendo algum impedimento, alguma coisa que eu podia ajudar para destravar esse impedimento. Era um papel de líder de Ô, projetos, meio líder, misturado. Oi? é, essa tua essa tua conquista aí desse cargo de líder de projetos, ela só foi possível porque você tinha um conhecimento que você adquiriu aí nas funções de programador, de analista de sistemas, então tu tinha esse conhecimento para poder aplicar na hora de fazer uma estimativa, definir o tempo, definir cronograma, definir equipe. Sim, Então, isso é uma coisa que foi acumulando aí na tua carreira profissional, né? Você trabalhou como programador, trabalhou como analista de sistemas e chegou até líder de projetos, não do nada, né? Você tem aí essa bagagem que foi o que contou na hora de você aproveitar, de eles te darem essa oportunidade de sim, você aproveitar, né? Deixa eu só, sim. a hora que a gente falou ali que o analista de negócios extrai a informação do cliente para passar para o analista de sistemas, o Guilherme comentou ali, nós tentamos, ele está dizendo, né? Mas a gente já falou aqui que tem essa, não é um obstáculo, mas é um desafio, né, da gente saber conversar com o cliente, saber extrair a necessidade do cliente e depois saber passar isso para o time técnico para a gente devolver para o cliente uma solução que realmente que esteja adequada à necessidade que ele passou lá inicialmente, né? É um desafio. E aí entra a Exato. questão que a gente tem falado bastante de ter essas habilidades comportamentais, de saber conversar, de saber se colocar no lugar do cliente, de saber argumentar, tudo isso conta, né, nesse processo todo para poder entregar o que o cliente realmente quer. Deixa eu só dar boas-vindas ali, João Medeiros, André Maurício, o Fernando também trabalhou com a gente, está aí online, certo, mas pode continuar ali, Líder. Certo? Então, eu atuei por praticamente um ano nessa parte aí de liderança de projetos, e acompanhamento das equipes. E aí isso já foi lá até início de 2016. E aí
Eu fui desligado da empresa, a empresa passou por uma reformulação nas equipes e tal, e eu acabei sendo desligado em fevereiro de 2016. Aí nessa época eu já estava casado, morando em Tubarão, e aí eu parei um pouco para pensar qual seria o meu próximo passo, né? Antes de começar a procurar uma outra vaga, uma outra oportunidade. E aí, a minha esposa já tinha conversado comigo várias vezes, daí de tentar mudar de cidade, e até então eu era muito apegado, mas daí aconteceu isso e eu achei que era um momento de tentar mudar mesmo, sabe? E aí eu comecei a procurar outra oportunidade em outras cidades fora de Tubarão. Aí eu elenquei 3 cidades que talvez seria o ideal, que era Floripa, Blumenau ou Joinville. Joinville é um pouco mais longe, mas é que na época o meu irmão já estava aqui trabalhando. Então, aí eu comecei a mandar currículo para esses lugares, fazer entrevista, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para Joinville para trabalhar na Mercos, que era a antiga Meus Pedidos, né? Que a Mercos era uma empresa, é uma empresa, né? Uma startup do segmento de vendas. Ela faz software para indústrias e representantes. E aí Faz eu vim sistema de morar em pedidos Joinville. para representantes, é isso? Isso, exatamente. Legal. Eu não Então, sabia, o teu aí, irmão já trabalhava aí em Joinville? Trabalha aí ainda? O Nilemar? não, ele trabalhava aqui na Conta Azul na época, mas hoje Certo. ele mora em Londres, ele trabalha na Game Sys lá. Ah, legal. Daí na época eu vim para cá, trabalhar na Mercos, daí morava com ele, e aí depois de 3 meses a minha esposa veio também, e desde então a gente está aqui em Joinville. Tá, Aí na como é que Mercos, foi esse processo de entrevista aí dessa empresa, sendo que você era de Tubarão e é de Joinville? Como é que foi, aham, como é que tu conseguiu fazer contato? Tu enviou currículo, tu levou pessoalmente? Como é que foi o processo de entrevista? O que que tu teve que conversar aí no processo de entrevista para poder entrar aí numa empresa que não era da tua cidade natal? uhum. Então, quando eu elenquei as cidades, eu comecei a procurar as empresas que mais me chamavam a atenção nas cidades e mandar currículo, né? E aí, a meus pedidos, a Mercos entrou em contato comigo, dizendo que tinha curtido o currículo e tal, e se eu tinha interesse em fazer um teste técnico. Aí eu falei que tinha, eles me mandaram um teste técnico, que era montar uma página de pedidos, sabe? Que é meio que o segmento deles, né? Aí eu fiz esse teste, aí mandei para eles, daí depois de uma semana entraram em contato para fazer uma entrevista. Aí eu marquei a entrevista e fiz a entrevista. Fiz a entrevista online, pela web. Claro que tipo, eu já tinha lugar de morar aqui, então para mim tranquilo, sabe? Aí, aí deu certo, eles me chamaram para vir para Joinville. Aí eu vim para cá. Certo, e foi tranquilo essa questão da entrevista online, do teste à distância, o processo em si foi tranquilo para ti? Não teve o fato de ser distante, não teve nenhuma dificuldade, de ser online, não teve nenhuma dificuldade, não encontrasse nenhuma dificuldade nesse sentido? Hoje em dia está bem comum, né? Estou perguntando porque há alguns anos não era tão comum.
travou aqui a tua conexão. Opa, voltou? Agora voltou. Agora eu estou te ouvindo novamente. Certo. Eu não entendi a tua pergunta, poderia repetir, fazendo favor? Ali, o fato de ter feito a entrevista online, isso tu sentiu algum tipo de dificuldade, né, no processo de entrevista ali, do teste à distância, ou foi tranquilo para ti e para o entrevistador também? Já estava acostumado a fazer entrevistas desse tipo? Cara, eu acredito que eles já estavam acostumados a fazer, até mesmo porque depois que eu entrei lá, eu participei de várias entrevistas online, né? E para mim foi tranquilo. Para mim foi bem tranquilo. Fazer o teste também foi tranquilo, porque nas outras empresas também o teste fazia tudo de casa. Eu acho que a única empresa que eu fui fazer o teste na empresa mesmo foi a TecMedia. Eu fui lá fazer o teste, eu lembro. Certo. Mas esse processo online aí foi tranquilo para mim. Legal. E aí depois você foi trabalhar como qual função aí, as tuas funções, na verdade, dentro dessa empresa, o que você executava aí? Tinha alguma coisa a ver com o teu trabalho anterior na Trier? Ou era diferente? Não, não tinha nada a ver, cara. Eu vim trabalhar no time de engenharia, né? Desenvolvendo. E, e na entrevista eu deixei claro, eles deixaram claro que a linguagem que eles trabalhavam era com Python, sabe? E até então, a única coisa que eu conhecia de Python eu tive que mexer um pouco no meu TCC da faculdade e depois estudando superficialmente, assim, não tinha conhecimento nenhum de Python. Mas aí a empresa ela foi super receptiva, falou que tipo, não tem problema, que tu aprende, se tu assimila as coisas, tu vai aprender. E, cara, eu vim trabalhar sem nunca ter trabalhado antes com Python numa cidade nova, num time de alta performance, assim, e me adaptei com Python super rápido. E trabalhei lá quase 3 anos com Python. Legal, então teve o desafio da mudança de cidade, mais o desafio da mudança de tecnologia e além da questão da mudança de empresa, de time, tudo isso eu acho importante também a gente ressaltar essa questão, né, que muitas pessoas têm e não é um defeito, não é um problema, mas tem esse receio em estar mudando de cidade, ou mudando de empresa, ou de repente mudando de tecnologia, mas isso faz parte do aprendizado, faz parte da trajetória profissional, desde que seja para evoluir, né, para crescer, a pessoa encara e vai, como já teve várias histórias aqui nesse sentido, de estar, e eu acho que foi o Rogério Napoleão que falou aqui na live dele, até está online também, por isso que é tão importante quem está trabalhando na área de tecnologia fortalecer bem a questão da base de algoritmos, de lógica, de programação, porque tendo isso fortalecido, ou as regras de negócio, o conceito básico, aí facilita tu te adaptar a outra tecnologia, a outro framework, a outra estrutura, até a outra metodologia de desenvolvimento, né? E aí, depois, você ficou 3 anos aí Depois, trabalhando, desenvolvendo, e era tudo plataforma online, né? O sistema era online, era modelo SaaS já, software com assinatura? sim, é um modelo SaaS, né? Que é um software como serviço, né? Então, trabalhei como desenvolvimento, com criação de novas funcionalidades. E aí, dentro desses 3 anos, ali também tinha um plano de desenvolvimento de carreira. E eu deixei claro nesse plano que eu queria migrar para a parte de liderança também, sabe? Que eu já tinha tido essa experiência com liderança antes lá na Trier, tinha gostado, vim para cá como desenvolvedor novamente, como engenheiro novamente, sabe? Tá ouvindo? Tô, tá cortando algumas vezes aí, mas eu tô te ouvindo. E aí, então,
Nos últimos 8 meses ali na Mercos, eu vim atuando como desenvolvedor também e me desenvolvendo para assumir um cargo de liderança técnica ali. Então, eu vinha atuando nessas duas coisas, nessas duas frentes aí, sabe? Certo, e era uma equipe, era só para as pessoas terem uma ideia também, até a gente não comentou das outras empresas, mas aí nessa Mercos era uma equipe de mais ou menos quantas pessoas que tinham no total? Cara, a equipe de desenvolvimento da Mercos era bem enxuta, assim. Contando com, com a equipe de designer, com a equipe de negócio, e com a equipe de mobile, acho que tinha umas 25 pessoas, sabe? Era dividido em 4 squads, assim. Squad é o nome que a gente dá para um time de desenvolvimento, né? Ah, certo. E atendiam clientes do Brasil todo. Oi? E atendiam clientes do Brasil todo. Sim, do Brasil todo. E só para a gente explicar também essa questão desse termo aí, SaaS, S-A-S, Software como Serviço, assinatura, talvez não tenha ficado claro, é uma modalidade de você vender um software, um sistema, via internet, né? O sistema é acessado via navegador, mas onde o cliente paga uma mensalidade, geralmente é pré-pago, né? Você paga para utilizar o software na nuvem, na internet, com as funcionalidades que tem isso para todos os clientes que utilizam, né? Não tem, a princípio, não tem como você pedir uma coisa específica e eles te atenderem diretamente. O cliente vai pedir, não sei se funcionava assim aí também, mas o cliente vai pedir uma necessidade específica, entra para um processo de análise para ver se aquilo vai realmente contribuir, agregar valor na ferramenta e para os outros clientes, aí sim, isso é incrementado no sistema, né? Mas o cliente paga uma mensalidade e o sistema como ele é, como a gente tem vários aí no mercado hoje em dia. Né? Isso aí. Tá, e aí na Mercos você ficou até qual ano, até quando? Aí na Mercos, eu trabalhei até maio agora de 2020, que aí com a pandemia a empresa foi bastante afetada e foi necessário demitir quase 50% do quadro de funcionários. Ah, é? Uhum. E aí eu fui um desses demitidos também, junto com outros colegas da área técnica também, de todas as áreas teve cortes assim, devido à pandemia, né? Como era um sistema de Certo. vendas para representantes, com o lockdown, não tinha, o representante não podia estar aí na rua vender, muitos mercados fecharam, outros segmentos também, não era só mercados, né? Então, isso teve um impacto bem grande na empresa. Até eu ia te perguntar essa questão da pandemia, o que tinha, como que tinha afetado, enfim, eu vou pedir para te falar sobre a tua empresa atual, mas é interessante esse ponto de vista aí que você levantou, que como apesar de que a parte das empresas de tecnologia não foram afetadas, mas depende muito do segmento que se atua, né? Então, como essa empresa desenvolvia sistema de pedidos para representante, representante atende mercado, loja, enfim, esse tipo de estabelecimento. E esses estabelecimentos ali, principalmente no lockdown, ou até hoje ainda estão prejudicados, não estão comprando como compravam antes. O representante tem menos trabalho, a empresa não precisa tanto de representante, e, por consequência, vai precisar menos de sistemas desse sentido. Né? Eu acho que foi nessa linha aí que acabou afetando essa empresa que você trabalhou, e aí indiretamente isso é uma cascata, né? Vai afetando todo mundo até chegar na ponta. E aí você saiu dessa empresa e foi trabalhar nessa Projuris que você está atualmente, é isso? Isso. Então, aí eu saí em maio da Mercos, e em junho eu comecei a trabalhar na Projuris, que é onde eu estou atualmente.
Tá, explica aí o que que faz, então, para o pessoal que está assistindo, o que faz um engenheiro de software. Você é engenheiro de software ali, queria que tu explicasse que tipo de software para a área jurídica, né, mas de forma resumida, o que que o software faz, é para um advogado, é para o juiz, é para um tribunal, para quem é o público desse software e qual a tua função aí nessa empresa. Certo. A ProJuris, ela, como eu falei, ela tem o segmento dela é o software jurídico, né? Ela tem um produto para o segmento jurídico, que pode atender tanto escritório de advocacia, advogados, e como também grandes empresas, órgãos públicos, que essas empresas geralmente têm os seus escritórios de advocacia internos, né? Então, a ProJuris pode atender todos esses segmentos aí. Certo, e qual a tua função ali? O que que faz um engenheiro de software ali em relação a esse produto em si? Certo? Eu trabalho como engenheiro ali e trabalho com análise e desenvolvimento de software. Segue o mesmo papel, tipo, vem um documento de um Product Owner, e agora eu não falo mais analista de negócio, porque ali a gente trabalha baseado no framework do Scrum, né? Onde o analista de negócio é chamado de PO, de Product Owner. Então, a gente recebe esse documento e a gente tem a finalidade de fazer análise do que precisa ser desenvolvido e desenvolver em si, né? E a análise, quando eu digo, é fazer o levantamento do que foi solicitado, tá de acordo com o sistema, se não vai causar nenhum problema de performance, fazer toda essa análise de um. Alô, Esse Éder? sistema também é por assinatura, segue a mesma linha ali, tem um sistema online, tem um produto fechado com as funcionalidades, e aí o time comercial vai e vende para o escritório de advocacia, e eles utilizam o sistema como ele é. E a questão das melhorias de novas funcionalidades são os próprios clientes que demandam isso, ou isso é feito através de uma análise interna? Como é que funciona essa evolução do produto? Certo. O produto funciona assim como tu falou, mas a gente tem a parte de customizações também desse produto, né? Onde os clientes pagam por essas customizações e eles fazem as solicitações do que eles desejam que seja incluído no software. Entendi, mas aí essas customizações servem para todos os clientes que utilizam a ferramenta ou tem customização personalizada por cliente também? Tem customização personalizada por cliente. Ah, legal isso. E aí você ali trabalha em conjunto com o programador, com o analista de negócios também nesse sentido, só com esses termos da metodologia Scrum? É isso que muda? Isso, a diferença é que a gente usa a metodologia do Scrum. A gente não é purista nisso, né? A gente tenta pegar o que o Scrum oferece que encaixa bem no nosso time, nas nossas equipes, né? Então, a gente faz reuniões diárias, usa o Kanban também, que não é do Scrum, mas a gente usa, isso facilita o nosso dia a dia. Então, a gente não é purista do framework Scrum, mas a gente tenta agregar o que funciona bem para o nosso time. Certo, o Kanban também é um termozinho técnico para quem não conhece. É um quadro onde tem lá, geralmente usa post-it, né? Pode ser virtual também, mas para marcar o que tem de tarefa pendente a ser feita em desenvolvimento, concluída em teste e assim por diante, né? Basicamente, isso, é uma maneira visual de se enxergar a evolução de uma determinada pendência dentro do processo de desenvolvimento. Ó, Nieder chegou com a gente, já está destruindo, obrigadão demais, você é foda, não podia falar foda, mas vou falar.
Andrei e Maurício, eu acho que é ali, legal. Esses depoimentos aí são bem legais aí online. Ô, Nília, a gente está chegando aí no final, tem uns 4 minutos finais aí. Eu queria que a gente destacasse toda essa questão técnica, a gente já conversou, que é importante, teve um empenho, e ainda tem, como você falou, um empenho grande na questão de estudar, de buscar conhecimento a mais, de testar novas tecnologias, inclusive fora do trabalho, também fazer isso em casa, enfim, se organizar para que isso não prejudique a vida pessoal, obviamente, mas tem essa característica, a área de tecnologia tem essa característica de exigir que a gente esteja sempre atualizado e a gente, por um lado, tem que se organizar para não ficar sempre correndo atrás e não chegar a resultado nenhum e também não prejudicar a vida pessoal, como eu falei, mas tem que ter essa dedicação extra aí no sentido de se aprimorar para conseguir crescer e evoluir nesse lado. Na tua opinião, o que te levou nessas passagens dessas empresas, fora a questão técnica, habilidade técnica, o que você evoluiu com o tempo, o que essas empresas estão valorizando em termos de habilidades comportamentais, aí que a gente fala bastante sobre isso, o que você sente aí nos times que você trabalha, tirando um pouquinho a questão técnica, como eu falei, mas em termos de comportamento, de habilidades comportamentais, o que tu sugere aí para quem está querendo entrar na área, está iniciando, ou quer crescer dentro da empresa? Então, cara, eu tento focar bastante no lado da comunicação, sabe? A gente que é desenvolvedor já tem essa característica de ser um pouco mais introspectivo, né? Um pouco mais quieto. Então, nessas empresas que eu passei, e aqui eu reforço também muito a Tecmédia, porque eu lembro na época, depois que o Ricardo saiu lá, eu comecei a atuar mais fortemente em reunião com clientes, sabe? Porque daí, na época, eu já era a pessoa que estava um pouco mais de tempo lá também, então isso me ajudou muito a desenvolver esse lado de comunicação. Não ser tão tímido na hora de falar com o cliente. Eu sou tímido ainda, mas quando eu estou no trabalho, se tem a necessidade de estar conversando com alguém, de tirar uma dúvida, ou de falar diretamente com o cliente, hoje em dia eu não tenho mais problema com isso, porque toda essa bagagem, essas empresas que eu passei, fomentou muito para que eu me desenvolvesse nisso, sabe? Legal. Ô, Niller, a gente está aí no minutinho final, quero te agradecer novamente, tá? Obrigadão aí por ter aceitado, por ter disponibilizado um tempo, por compartilhar com a gente aí esse resumo profissional. Eu sei que a gente poderia falar aqui por mais um tempão aí dos detalhes dessas tuas experiências profissionais, mas te agradeço, quero dizer que foi uma honra aí ter trabalhado com a gente numa época, também ajudou bastante a gente a evoluir nesse sentido de equipe, de organização, e fico contente de tu estar aí numa empresa legal, ter evoluído na carreira, tá nesse estágio aí, tá podendo compartilhar essas informações, compartilhar essas experiências com quem está começando, está assistindo esse vídeo e pode se inspirar aí nessa tua trajetória profissional, nesses desafios de mudar de cidade, mudar tecnologia e por aí vai. E agradecer também quem está online ali, Darlan, Ana Cristina, a tua mulher ali está dando os parabéns também. A Ana Cristina está dizendo que Capivari vai dominar o mundo. Tá certo, Niller? Muito obrigado aí pelo teu tempo e prazer aí conversar contigo de novo. Cara, eu que te agradeço, cara. Pode contar comigo sempre, quando precisar compartilhar conhecimento, tá trocando experiência. Para mim é muito enriquecedor poder contribuir com o teu projeto. E estamos aí, precisando, é só chamar.
Então tá, ó, o Guilherme está dizendo ali que foi muito bom trabalhar contigo, o Darlan está dando os parabéns, e a gente está aí nos 9 segundos restantes. Um abraço aí, obrigado, e até mais.